Deixa eu falar um pouquinho para vocês a respeito de identidade espiritual. Quando a Bíblia fala sobre identidade espiritual, pode passar, eu botei o segundo slide aí para você, nós salvamos duas ali, tá bom? A segunda mensagem. Quando a gente fala sobre identidade espiritual, o povo de Deus é povo de Deus, mas a Bíblia conta que ele se tornou escravo no Egito. Você conhece a história? No capítulo 37 do livro de Gênesis, a Bíblia conta que José, o 11º filho de Israel, de Jacó, ele é vendido como escravo pelos irmãos, ele vai para o Egito, ali ele se torna governador do Egito, uma série de eventos fantásticos leva ele ao governo do Egito, e aí no final da vida ele vai buscar o pai, e eles passam a morar numa região ali do Egito, chamado Terra de Gósen. Eles ficam por ali, eles se tornam um povo numerosíssimo, mas aí o que acontece? Se levanta um faraó que não conhecia a história de José, escraviza o povo de Deus. Então, é aí que começa. O povo de Deus é povo de Deus, mas se torna escravo do pecado. E a Bíblia diz o seguinte: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. O crente, gente, não nasceu para ser escravo, mas quando você escolhe o pecado é capaz de te dominar. É isso que Deus fala para Caim. Ele fala o seguinte: o pecado jaz à sua porta, e sobre o qual você deve dominá-lo, mas se você não dominar, ele vai te dominar. É isso. A palavra jaz significa descansa. O pecado, ele está o quê? Te atraindo. O pecado, ele é muito saboroso, tá? Não fica pensando que o pecado é ruim. Gente, o pecado, ele é saboroso. O problema é que o final dele é amargo como fel. Esse é o problema. Então o povo de Deus, ele está escravo no Egito. Essa profecia em Gênesis capítulo 15 foi dada pelo próprio Abraão. Aí o que acontece? Deus levanta um libertador, o nome dele é Moisés. Presta atenção nisso. Para que a sua casa seja liberta, só depende de você. Para que seu casamento seja liberto, só depende de você. Para que seus filhos sejam libertos, só depende de um libertador. Deus levanta um homem só, um só. Pega Moisés e fala assim: vai lá e liberta os 2 milhões de judeus que estão lá. É interessante, eu venho de uma família idólatra, na verdade meu pai é ateu, minha mãe é idólatra, e minha esposa vem de uma família de feiticeiros. Minha esposa, pastora Fabíola, é filha de uma mulher que foi chefe de terreiro, foi mãe de encosto. Pronto, eu vou usar esse termo, você entende o que eu estou falando. Então, eu quando me converti, muito jovem, 20 e poucos anos, 23, 24 anos, à medida com que eu entreguei minha vida a Deus, aquelas ligações foram quebradas com o pecado, com a iniquidade. Não fica com medo da macumba, não, fica com medo disso não, fica tranquilo, tá? Eu me lembro quando a minha esposa se converteu. Então não havia possibilidade de Deus entrar na nossa família, porque todo mundo ali era incrédulo, metade, uma parte de ateu, uma parte de idólatra, outra parte de feiticeiro, envolvido com magia mesmo, né? Ainda que ela é chamada da magia branca, né? Mas é a mesma coisa. O interessante foi que eu me converti, e você, quando você se converte, você conta com um desfavor, você conta com a perseguição familiar mesmo, tá? Todo mundo vai em cima de você. Agora você é crente, batistão, assembleia, presbiteriano, e por aí. Você conta com a zombaria dos amigos, daqueles que se dizem amigos. Não é nada. E aí eu sozinho, gente, ganhei minha família inteira para Jesus. Sozinho. Eu jejuava sozinho. Eu orava sozinho. Não teve feitiço que conseguiu impedir a salvação da minha família. Não teve bruxaria que fez isso. Então, eu me lembro que eu me converti em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, no dia 1º de março. Olha, hoje é dia 3 de março, né? Isso faz alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Levei Fabíola num jantar
da Adonep. A Adonep era muito forte no Brasil, hoje perdeu um pouco da força, que era um encontro de onde você jantava e alguém trazia uma palavra. Naquele dia um homem trouxe uma palavra, e aí ele perguntou assim: você quer fazer uma aliança com Jesus? Fique em pé e repete uma oração. E a minha esposa, pela primeira vez, ela ficou em pé e repetiu aquela oração, entregando a vida dela a Jesus. Gente, isso foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado de manhã, a chefe do terreiro ligou lá para casa. Hoje não tem mais isso. Antigamente tinha um negócio chamado extensão no telefone. Então você atendia um telefone na sala, mas quem estava no mesmo telefone atendia no quarto. O telefone tocou, eu atendi, ela atendeu, e eu ouvi a conversa. Olha que enxerido, bisbilhoteiro, né, pastor? Eu atendi, né, a ligação, e ela atendeu também. Aí a chefe do terreiro falou assim: o que está acontecendo na sua casa? Que os guias, os demônios, né, não conseguem mais entrar na sua casa. Então o que aconteceu? A partir do momento em que ela se converte, aquele sangue da cruz vai sobre a vida dela, vai sobre os umbrais, as vergas laterais da casa. O espírito imundo, o mundo espiritual não consegue mais entrar na tua casa. Você entende isso? Você fica debaixo de uma proteção espiritual, você fica debaixo de um cuidado, de uma cobertura espiritual. Então, o povo de Deus, que devia estar livre aqui, no caso, ele recebe uma identidade falsa. Tem muita gente que acredita numa identidade falsa. Tem muita gente que não sabe quem é no mundo espiritual. Então o faraó escravizou. Você pode passar para mim, por favor, o texto? Pode passar. O faraó, ele escravizou. Eu quero ler com vocês o texto. Por favor, isso. Então, ele fala o seguinte: e disse Faraó ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos no caso de guerra. Alinhem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós, e fujam do país. Veja bem, o espírito imundo não quer que você seja livre, o espírito imundo não quer que você fuja do cativeiro. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas, violentá-los através de seus fardos. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. O que está acontecendo aqui? É um povo de Deus, mas que vai se tornar escravo. Eles vão ficar 400 anos dentro de um lugar, ouvindo assim: você é escravo, 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 você é escravo. Eles não têm sábado para descansar, não têm domingo para descansar. Eles trabalham de segunda a segunda. Quando você começa a ouvir que você é aquilo que você não é, você começa a assumir uma identidade mentirosa. A tua mãe diz para você assim: você é um estabanado. Aí, você derrama um copo de leite na mesa, é uma mão furada. Você não passa numa prova, você é burro. Você faz alguma coisa errada, você é feio. Você é estúpido, você é uma besta. E esses nomes agressivos que nós aprendemos dentro de casa, através de ofensas, de pessoas. Se você ouve a tua vida inteira que você é feio, imagina, num ano, tua mãe te diz uma vez por dia que você é burro, que você não é ninguém, que você não vai ser ninguém, que você não vai ser feliz. Imagina, em um ano você ouve 360 vezes uma identidade que não é tua. Você vai em 2 anos, você ouve 720 vezes. Em 20 anos você ouviu 7.200 vezes que você é burro, que você é feio, que você é ninguém, que você nunca vai ser nada na vida. Aí a pessoa assume uma identidade falsa. Foi isso que aconteceu com o povo de Deus. O povo de Deus era povo de Deus, mas se tornou escravo. O negócio é tão complicado que quando o povo de Israel chega na terra da promessa, você sabe que eles andam 3 meses. Olha só como é que é complicado. Se você pegar aí no teu smartphone agora, pega o teu smartphone, tem um aplicativo, todo mundo tem esse aplicativo chamado Google Maps. É o rival do Waze, tá? Se você clicar do Cairo, que é no Egito, até Jerusalém, que é em Israel, bota lá a pé. Tem um moçozinho assim caminhando, tem a pé, tem de carro, tem de trem, tem de avião, bota a pé. De Cairo, no Egito, até Jerusalém, Israel, você faz essa viagem em 6 dias, a pé. Olha que coisa. Eles demoraram 40 anos para chegar na terra prometida. Sabe por quê? Porque eles estavam prontos para a guerra.
mas a mente dele estava escravizada. E é isso que o diabo faz na vida da gente. Ele escraviza a gente. Ele lança mentira. Aprenda isso. O diabo é o pai da mentira. Se você não conhecer a verdade, você nunca vai ser livre.